Feche os olhos por gentileza e vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, estamos à sua presença, meu Deus, na noite dessa segunda-feira. E temos esse privilégio, essa honra, essa gratidão, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, meu Pai, por ter cuidado de nós. Obrigado por estar cuidando, meu Pai, desde o ventre, meu Deus, da nossa mãe. O Senhor tem planos, projetos, meu Deus. E muitos já foram cumpridos, muitos estão sendo trabalhados e outros irão se cumprir em nossa vida. E temos essa certeza, essa confiança, essa esperança, meu Deus. Somos o povo da esperança, meu Pai. E quando a esperança acaba, meu Pai, tudo acaba, Senhor. Mas quando a esperança é renovada, meu Pai, todos os dias acordamos e temos a certeza que hoje será o melhor dia da minha vida, meu Deus. E o dia pode ter começado até mesmo de uma maneira desafiadora, mas nós sabemos que o nosso começo pode parecer modesto, mas o nosso final, esta noite é nosso final, meu Deus. E sabemos, meu Pai, que o Senhor tem preparado coisas poderosas para esse final, meu Deus. E cremos nesse final, cremos na Tua operação, cremos se nós ouvimos o Teu chamado, se fomos, meu Pai, servos bons e fiéis, ouvindo a voz do Espírito de Deus, recebemos e deixamos o eis-me aqui, eu estou aqui disponível e virei à tua casa te glorificar, te honrar, porque, meu Deus, é como uma faculdade, meu Deus, é como uma escola. Muitas vezes, muitos estão reprovando de ano, meu Pai, pelo excesso de faltas. Meu Deus, as notas podem até ser boas ofertas, mas muitos faltam tanto, meu Deus, que vão ser reprovados, meu Pai. E nós não somos o povo, meu Deus, que é reprovado, mas é o povo que é continuista. Um povo que mesmo com lágrimas continua jogando as sementes nesta terra. Porque aqueles, meu Pai, com lágrimas, meu Deus, voltarão com feixes de alegria, Senhor. A Tua palavra garante isso. E sabemos, meu Deus, que mesmo com lágrimas estamos aqui plantando, mas voltaremos com feixes, celeiros cheios. Aquele que não tinha para ele, vai ser Eliaquim, vai ser Jiré, provedor, coluna, meu Deus, do Teu reino. Eu creio, meu Deus, eu confio e declaro, meu Pai, sobre a vida de todos, meu Pai, que estão aqui, aqueles que estão pela transmissão, meu Deus, eu acredito. Perdoa, meu Pai, se falamos demais, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Deus, tudo que pensamos, tudo que fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoa, tem misericórdia de nós, visita os nossos corações, lapida, molde, ajuste, meu Pai, troca os corações de pedra por de carne, meu Pai, não nos deixe aqui, Senhor, sendo, meu Pai, somente pessoas, meu Pai, que não sentem, não oram, não conseguem fechar os olhos, meu Pai, não se relaciona, não tem comunhão, não se separa, é só mais um dia, meu Pai, mas não, meu Pai, hoje, meu Pai, é o melhor dia, porque nós estamos novamente na Tua presença, meu Pai, e esse momento se torna o momento mais importante da nossa vida até então. E o próximo momento que eu tiver com o Senhor, meu Deus, o nosso momento, meu Pai, que eu falar, que eu viver, que eu vivenciar, o tempo, os segundos, meu Deus, que eu vivo, que eu passo o dia contigo, meu Pai, cada segundo se torna o melhor. E assim, meu Pai, sucessivamente a vida do cristão, do justo, do pequeno, fiel, meu Deus, sempre, meu Pai, se alegra por ter a Tua presença diariamente, a todos os segundos, a todos os minutos, porque o cristão não sai da Tua presença. Um cristão, meu Pai, não entra na Tua presença. O cristão, meu Pai, não veste a capa do cristão. Isso é coisa de religioso.
Isso é coisa de morto, de morno. Isso é coisa, meu Pai, de pessoas que vivem mantendo as aparências. Mas, meu Pai, nós não queremos parecer, nós queremos ser. O parecer não faz parte daquele que passará pela porta estreita, mas o parecer faz parte daquele que vai entrar pela porta larga. Nós, meu Pai, iremos passar pela porta estreita, e a obediência, a dieta espiritual faz parte. Sim, meu Deus, tempo que comemos, tempos que jejuamos, tempos que oramos, tempos que sacrificamos, meu Pai, mas sempre obedientes. Porque a obediência, meu Pai, é a maior prova de amor do cristão. É a obediência. Não há palavras, não há sacrifícios, meu Pai, maior do que isso. A maior prova de amor do cristão é a obediência. E queremos ser, meu Pai, servos obedientes. Meu Deus, tome o controle dessa reunião. Que não seja eu, mas sim, meu Pai, o Teu Espírito, meu Pai, guiando. Desde o início que eu pisei nesse altar, meu Pai, a cada um, meu Deus, que estará aqui ouvindo, que o Senhor, meu Pai, deixe os corações abertos, e que cada um veja essa oportunidade, seja grato pela essa oportunidade, porque eu sou grato por estar aqui. Eu não sei onde eu estaria, se eu não estivesse aqui, meu Deus, mas eu sei que o Senhor está, meu Deus, com a sua mão estendida a todo momento na minha vida, e sei, meu Deus, que a sua mão continuará sendo, meu Pai, estendida, enquanto a minha estiver levantada, e que as nossas mãos, meu Pai, nunca venham abaixar, que nós nunca venhamos descer, meu Pai, das colinas, meu Pai, mas sempre, meu Pai, estar em lugares altos, subindo, meu Deus, avançando e crescendo, para a honra e para a glória do Senhor. Nós te amamos demais, meu Deus. Eu te amo e te agradeço, meu Deus, e peço que o Senhor nos ajude, conduza e continue falando e nos guiando, meu Pai, pelo resto da nossa vida. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu creio nisso, eu creio nisso, e declaro na tua vida, será o melhor ano da sua vida, e você vai me contar depois. Pode falar para ela. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo: começos humildes são passaportes para um grande destino. A gratidão para com Deus, para com as pessoas, não tem prazo de validade. Não importa o tempo. Uma das coisas que mudou minha visão de vida, há uns bons anos atrás, era esse aspecto da gratidão. Eu tinha a mania, a teimosia, a cegueira de olhar somente aquilo que eu não tinha, por plantios próprios. E quando você enxerga o que você tem, você para de se preocupar com aquilo que você não tem ainda. E você entende que toda gratidão, todo momento que nós damos graça, a gratidão, ela antecede a multiplicação. Todas as vezes que a gente vive uma vida grata, a gente tem muito. Com todas as vezes que a gente vive uma vida ingrata, uma vida que reclama, uma vida que questiona, sempre a gente sente que tem pouco. Sim ou não? Quem já enxergou dessa maneira? O momento que a gente reclama, a gente tem pouco. Quando a gente agradece, a gente tem muito. Sabe por quê? Eu já contei até essa história. A famosa visão, é uma historinha que eu achei muito bonitinha, muito interessante, que traz total realidade, consciência e uma ciência também mental para a nossa vida. O cara estava dirigindo um carro e não parava de reclamar: oh, esse carro é difícil, esse carro é complicado, esse carro não funciona no ar, esse carro gasta demais. E aí passou um motoqueiro,
estava chovendo bastante, ele falou, nossa, que vontade de ter esse carro. E nisso do lado passou um rapaz com bicicleta, o motoqueiro começou a reclamar da moto, mas que coisa, eu estou andando nessa moto, chovendo, estou todo molhado. E o cara falou, nossa, quem me dera ter uma moto, o cara da bicicleta. E o cara da bicicleta falou, eu só tenho essa bicicleta aqui, estou fazendo esforço, não aguento mais pedalar. E aí passou o cara a pé. Nossa, que vontade, como eu queria ter uma bicicleta. Ficar andando todo dia, o cara está pedalando, está muito mais rápido, muito melhor. E o cara falou, nossa, só tem aqui, principalmente esse sapato que é duro demais, esse tênis, até passar o cadeirante e falar, que vontade de ter perna para andar. Então às vezes a gente acha que a gente não tem, até a gente encontrar uma pessoa que tem muito menos. E é que a gente começa a ter uma vida muito mais próspera. Às vezes que a gente vê Jesus agradecendo, tanto que Jesus ele deu graças aos 5 pães e 2 peixinhos, e aquilo gerou uma multiplicação. No momento que nós damos graça, tudo na nossa vida se multiplica. Você para de olhar o quadro, muitas vezes você vê uma parede de 20, 30 metros quadrados, e você vê um pontinho naquela parede, e se incomoda tanto com um pontinho, e não consegue mais fazer mais nada, e aquela parede não é mais boa. Já vi pessoas comprando carro e apareceu um risquinho e já fica desgostoso com o carro, querer vender. E aquilo lá, só um polimento, às vezes sai, passa uma massinha de polir. A natureza humana tem a tendência de murmurar e de reclamar por tudo. Nós sempre temos que viver em 3 regrinhas básicas. Honre, ame e tema a Deus. Essas 3 atitudes farão toda a diferença na sua vida. Você não vai avançar se não temer a Deus acima de tudo. Se você não honrar o seu líder, se você não honrar a autoridade, você jovem, se você não honrar o teu pai e tua mãe, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe para que prolongues. Ou seja, aquele que não honra, aquele que diminui, aquele que encurta o tempo nessa vida. Suas lideranças, se você não amar o seu irmão, e às vezes não é só seu irmão de sangue, que já vi tantas vezes irmãos se matando, se odiando, e muitas vezes valorizando, muitas vezes um desconhecido, uma pessoa que conheceu ontem, e querendo o mal do seu próprio irmão, que saiu da mesma barriga muitas vezes. Temos a tendência de ver muitos problemas nos outros, mas também temos as nossas questões. Nós somos muito bons em apontar, em questionar, em julgar. O problema não é julgar. Às vezes as pessoas temem muito, ficam muito preocupadas nessa questão. Se você julgar perante o Senhor, mediante a palavra, a Bíblia diz, antes de você julgar, antes de você querer tirar o cisco no olho do teu irmão, tira a trave da tua. Ela não impediu de você, mas você precisa tirar a trave da tua. Você precisa ser íntegro. Você precisa parar de ser hipócrita. Tem muitas pessoas que falam demais, mas não fazem. Não tiram as próprias traves. Jesus mesmo disse isso. Eu não julgo ninguém, mas se julgo, julgo pelo meu Pai. Nós não julgamos, mas se julgar, você vai julgar mediante a palavra, e você precisa ser íntegro para você julgar. Você precisa estar reto, andando em retidão para poder falar. Paulo pediu para nós olharmos para ele, porque ele nos ensinaria a andar como Cristo andou. A convicção de andar com Cristo nos mantém aonde devemos estar. O primeiro princípio que temos que cumprir para vivermos uma vida poderosa no Senhor é o princípio de temer o Senhor, porque isso gera sabedoria. Somente os íntimos nos traem, somente os íntimos, os que distantes muitas vezes nos decepcionam. Judas beijou Jesus e depois traiu, e a gente vê que isso não é somente naquele tempo. Nós temos que ter essa maturidade para enxergar isso também. Toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, grandes perdas vêm em seguida.
Presta muita atenção no que eu estou falando. A palavra desprezo não é algo aleatório, é algo que, se você colocar e pesquisar pela palavra desprezo, você vai encontrar muitos exemplos. E todas as vezes que a palavra desprezo ela vem, ela chega seguindo de grandes perdas para aquele que desprezou. As pessoas desprezam porque não temem a Deus, são ingratas, não honram, e por desprezar é o que tem muita gente gemendo. Zacarias 4, capítulo 4, versículo 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor e percorrem por toda a terra. O significado de palavra desprezar diz tratar alguém ou a si mesmo com desprezo, desconsiderar, menosprezar. Tanto que na versão Almeida não se usa, essa versão NVT, não se usa a palavra desprezem, mas sim menosprezar. Então, não dar a devida importância ou devido valor, não levar em conta ou desconsiderar. Se eu separar a palavra do prezar, você vê que prezar é o sinônimo de valorizar. Então, se você não está valorizando, você está desvalorizando. Repita comigo, desvalorizando, desprezando. E às vezes você não está desprezando uma pessoa, mas você despreza oportunidades. Hoje, muitos estão viajando, mas muitos não estão. E pode ter desprezado, porque decidiu começar a plantar numa época certa. Mas nós não começamos a plantar em 2023, para colher em 2023, nós começamos a plantar em 2022. Você não despreza os propósitos, você não despreza a campanha, você não despreza os dias de culto, os trabalhos que são realizados, as oportunidades que se abrem, os portais. Porque aquele que despreza também vai ser desprezado, aquele que fecha portas, que vive muitas vezes aberta para nós, muitos estão decidindo fechar. Por quê? Porque menospreza, porque não acredita. Não desprezam os começos humildes. Todo mundo começou em algum lugar, de alguma maneira, e todo mundo começou de maneira pequena. Você muitas vezes começou com uma ideia, ou até mesmo um problema chegou na tua vida para te gerar uma solução. Muitas vezes para você começar a ser grato por algo, você precisou perder algo. Muitas vezes para você entender como é valorizar o cônjuge, você precisou perder. Para você valorizar o emprego, você precisou perder. E a Bíblia nos ensina que nós não podemos menosprezar, nós não podemos diminuir. Em um dos cultos da bispa, ela ainda falou sobre isso, que tem um estudioso, um cientista, que falava e lidava muito nessa questão de casamento, e disse que um dos maiores problemas do casal não é muitas vezes em uma escala, ele colocar na questão de importância, mas não a questão muitas vezes do vício, ou de um abuso, ou de uma situação específica, mas o dia a dia do desprezar, do menosprezar, e era a maior tendência de divórcio pela questão do desprezar. A maneira que o casal olhava, a maneira que o cônjuge olhava para o outro, a maneira que eles se tratavam, a maneira que você tratava o seu trabalho, a maneira que você trata o seu carro, a maneira que você trata os seus filhos, a maneira que você trata o seu dinheiro, a maneira que você trata o seu relacionamento com Deus, a maneira que você está tratando este culto. E eu já vi muitas vezes isso. Muitas vezes nós respeitamos e esperamos até o amém final no culto da bispa, mas muitos eu já vi, eu já presenciei, vindo num culto à tarde, e chegou, o culto tem um período de 1 hora no máximo,
e dando ali na hora do dízimo, já a pessoa já foi embora. Porque talvez aquele culto não era o que ela, não tinha fogos de artifício, não tinha tapete vermelho, não tinha, mas sim o Espírito Santo. E se tem alguém lá pregando naquele altar e é guiado pelo Espírito Santo, você não está desprezando aquele pregador, você não está desprezando o culto, você está desprezando o próprio Deus. E se nós não aprendemos das coisas pequenas, da mesma forma de eu ver pessoas que em casa é de um jeito, mas chega aqui, não trata da maneira devida, deixa o banheiro muitas vezes de qualquer maneira, pega 30, 40 papéis para limpar a mão, as coisas pequenas passam em corredor, deixa a luz acesa. Se a gente trata assim as coisas de Deus, de que maneira você espera que Deus trate as suas coisas? De que maneira você espera que Ele honre as suas coisas, se você não honra a Deus? Você não respeita muitas vezes o culto, a palavra, o horário de início, o horário de final. Muitas vezes a gente não reclama de tantas coisas, porque está quente, está calor, o banheiro está assim, é porque a água está gelada, está quente. Muitas vezes vive uma vida reclamando e não entende que quem está perdendo é você. Porque não tem, eu já vi gente falar, porque não tem muito louvor. Ontem eu falei com uma pessoa, ela é do tempo da Celso Garcia, e ela chegou, eu estava passando ali no corredor, e estava quase para metade, para o final já do culto ali da bispa. Eu saí e vi essa pessoa ali. Ela veio, comprou uma agenda. E ela disse: o senhor lembra de mim? Falei: lembro, tal. Aí, tal, vem cá, com prazer, uma bispa, tal, maravilhoso, tal. E fez aquela alarido, gostou. Eu falei assim: mas maravilhoso, sabe por que eu estou indo? Porque minha mãe está indo em tal lugar. Mas eu amo, eu me alimento, tal. Mas eu falei desse jeito, e eu acho que eu nem pensei para falar, ou pensei. Você veio aqui comprar uma agenda, entrou na igreja e não está indo culto. Às vezes a gente valorizou para comprar uma agenda, e ela foi e comprou uma agenda, mas ela não entrou aqui dentro, e estava lá com o pisca-alerta ligado. E eu falei: mas, não, porque eu estou lá, mas eu me alimento aqui. Você já ouviu a palavra sobre você servir a 2 senhores? Não tem como. Jesus disse: você não serve um, porque se você serve um, você despreza o outro. É automático. E eu falei: então vem, alimenta num lugar, semeia num lugar, come num lugar, esteja em um só lugar. Não adianta eu vestir a camisa do governo, e da junção de governo, andar com a agenda, e eu estar em outra igreja. Que sentido tem isso? Sim ou não? Quem está conseguindo me entender? É incongruente, não é inteligente. E ela falou: é verdade, né? Mas, porque minha mãe falou assim: você sabe que salvação é individual. Você sabia também? Você não pode agir assim. Não, porque, maravilhoso, concordo, a bispa é nosso anjo. Mas você precisa entender, não posso agir assim. Eu como e faço e fico pulando igual um macaco. Vou para ali, vou para cá, mediante o que eu quero. Eu entendo, eu compreendo, mas eu também entendo que isso não é benéfico, porque a palavra de Deus nos ensina. Eu não posso acabar de fazer um exercício na academia e pular numa doceria, não tem sentido. Bispo, mas não ajuda? Claro que ajuda. Eu já vi pessoas: é melhor fazer do que não fazer. Mas não tem resultado. Hoje eu estava falando para minha esposa, a gente foi de manhã ali fazer exercício na academia. Eu peguei mais pesado hoje, passou mal. Aí saiu passando mal, arrastando a perna. E aí eu falei: você sabe qual o maior, falei para ela, você sabe qual o maior incentivo daquele que faz um exercício na academia? É olhar no espelho e ver o resultado. Aquele que não vê o resultado, ele não volta, porque ele não está vendo o resultado. Se você vai para uma faculdade e não grava, e não entende nada, e não está absorvendo nada, e está do mesmo jeito, é como você não está fazendo a faculdade. Você precisa ver resultado. E o desprezar os começos, e os começos de qualquer coisa, vai realmente ter um efeito
muito negativo na nossa vida. Sempre que uma pessoa arrogante despreza o que tem nas mãos, os pequenos começos, o casamento, o ministério, um cargo, um emprego, ela perde. Quantas pessoas desprezam uma coisa que parece que nunca vai ser perdido? O espiritual. Quando a gente vê que as pessoas muitas vezes não estão considerando pegar numa Bíblia, não consideram ler um livro, não considera passar um momento com Deus. A bispa ontem aqui nesse altar disse isso, que um dos comentários ali da Bíblia do C.S. Lewis, ali que ele deixa os seus comentários, é se você ficar 3 minutos por dia, você lê a Bíblia em um ano. E ela falou isso aí. Será que a gente não tem 3 minutos para Deus? Será que eu vou desprezar as oportunidades? Será que eu vou desprezar o meu tempo? Será que eu vou desperdiçar a minha vida? Em 1 Samuel 17:42 diz: olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E quem foi esse aí? Golias. Olhou com desprezo, olhou com arrogância, ele desprezou aquele rapazinho. E o que aconteceu com ele? A pedra ficou gravada, encravada na testa, e ele caiu com o rosto no chão. 2 Samuel 6,16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Eu quero fazer um adendo aqui, e fazer um parênteses nesse versículo, porque eu acho muito importante. A Bíblia não diz que Mical era estéril, ou que o Senhor impediu dela de gerar filhos. E parece que aquele desprezo sobre Davi atraiu uma sequidão. E muitos acreditam que ele não quis mais se relacionar, não teve mais relação com ela. Quando a gente vê e analisa a visão de ambos, você vê que ambos observavam os detalhes. Davi, ele aprendeu depois sobre isso. Nesse momento, ele estava trazendo a arca para a cidade de Davi, porque ele não observou os detalhes. E nas coisas, numa vida bem sucedida com Deus, você precisa ser detalhista. Você vê 2 aspectos, um aspecto de Mical e um aspecto de Davi. Davi, ele tinha uma visão vertical. Ele olhava de cima para baixo, ele se importava com Deus. Mical, ele tinha uma visão horizontal, ela olhava para as pessoas. E aquilo gerou o quê? Uma explosão quando ambos se encontraram. Porque a primeira coisa que temos que ter a ciência é: qual a minha posição com o Senhor? Eu sou uma pessoa livre ou não? Porque essa aqui era uma atitude de homem livre. Davi dançando e celebrando perante o Senhor. Davi, ele dançava, e ele dançava com todas as suas forças. Porque aquilo era para Deus, porque Davi era livre. Mical, ela se importava com o que as pessoas pensariam. E ela desprezou aquela atitude de Davi. Quando você vê isso, não é a primeira tentativa, Davi já tinha tentado outra vez. E eu vejo os detalhes, Davi, ele observando os detalhes, você vê, em 2 Samuel 6,3, puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção. Eles fizeram, colocaram a arca, botaram em cima do carroção e seguiu. Tanto que a Bíblia diz aqui, no 5,
Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todos os tipos de instrumento, liras, harpas, tamborins, chocalhos, símbolos. Parecia que estava certo. Parecia que estava dando certo, estava tudo andando. Mas Davi não se preocupou com os detalhes, não era assim que você carrega a arca. Em um momento o boi ele foi para o lado, a arca também, o Uzá encostou e morreu fulminado. Quando a gente vai aqui para o Crônicas 15, 13, você já vê o segunda ida. Pelo fato de vocês, 1 Crônicas 15, 13, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor nosso Deus causou a destruição entre vocês. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. A falta dos detalhes, o menosprezar, desprezar as coisas que não é pequena, os procedimentos, a maneira que eu trato as coisas de Deus, gerou uma morte, gerou atraso, gerou derrota. A primeira tentativa não deu certo porque ele não observou a maneira de proceder. Então os sacerdotes, os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, Deus de Israel, e os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Ou seja, não era para trazer em carroção, era para botar a argolinha, era para botar a vara e botar no ombro. A maneira que a gente trata as coisas de Deus vai gerar resultados positivos ou negativos. Mical, ela observou isso. Mas a maneira que ela observou é que Davi estava se diminuindo. E muitas pessoas estão se diminuindo, porque se preocupam mais com o que os outros vão pensar. Desprezam as coisas de Deus, porque os outros, o que vão pensar de mim? Temos que nos importar com a opinião de Deus, e não existe liberdade fora de Deus, e você tem graça para ser livre, juntamente com Deus. Quanto mais livre você sentir em Deus, mais confiante você se torna. Davi, ele estava livre, porque ele estava fazendo a coisa certa. Você sabe por que Davi estava fazendo a coisa certa? Quando você lê aqui em 2 Samuel 6, 13, você lê isso aqui, ó. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Sabe que um homem fazendo isso? Cada 6 passos, pega o isqueiro, pega o fogo aí, agora pega a faca, vamos cortar, agora faz certinho, deu, agora mais 6 passos. Vamos de novo. Agora sacrifica o boi e agora sacrifica o novilho gordo. Vamos lá. Agora mais 6 passos, agora queima. Agora mais 6 passos, agora queima, agora bota a arca de novo. Um homem que se preocupava com os detalhes. Quando a gente se preocupa com os detalhes, quando a gente não menospreza os detalhes, a gente tem resultado. Viver uma vida como Mical é viver uma vida que se importa com as coisas pequenas, mas as coisas miseráveis da vida. Precisamos se importar com as coisas pequenas, com os detalhes, mas com aquilo que Deus se importa, com os detalhes que Deus se importa. Qual a importância da argola, da vara e de colocar no ombro para com Deus? Isso aqui para mim é um grande exemplo, Deus mostrando esses detalhes para nós. Porque isso aqui não é para mostrar somente o procedimento, mas isso é a mensagem para a nossa vida. A mensagem para uma vida próspera, poderosa em Deus é detalhes. É quando a gente não menospreza os detalhes. A falta das varas e as argolas, a falta das varas e das argolas e botar no ombro nos leva à carnalidade. Se a gente não faz os procedimentos corretos, isso nos leva à carnalidade, porque para muitos falariam, é só botar no carro, numa caminhonete, paga um carreto e leva a arca. É fácil.
Mas quem diz que Deus se preocupa com o resultado? Deus se preocupa com o processo. Deus se preocupa com o procedimento. Deus quer ver como você vai agir mediante ao problema e não com o problema. Ele quer saber como a gente vai tratar as coisas de Deus. Se eu tenho um problema, uma situação para resolver, que é levar a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém, eu preciso ter os procedimentos corretos. Eu não levo a presença de Deus de qualquer maneira. Eu tenho procedimentos, porque Uzá, ele foi fulminado pela irreverência. Não queremos perder tempo indo pegar coisas que muitas vezes a gente acha que não é importante. É muito mais fácil pegar tantas coisas, pedir para alguém carregar, mas em vez de ir lá e ver quais as ordenanças que Moisés nos ensinou. De que maneira eu vou levar isso aqui? Davi precisou perder alguém. E tem gente que atrasa a vida, perde pessoas, porque não está olhando os procedimentos. É só olhar, e só enxergar, e só ouvir, e obedecer o que o Senhor está falando. Não tem segredo. Eu vou dizer algo, se o Senhor se preocupou e achou o assunto tão importante, já é suficiente para escrever a respeito. Isso tudo é um intuito de preservar a nossa vida. Ele se importa com os detalhes, para que nós venhamos a seguir exatamente todas as instruções. Davi fez isso. Ele errou, ele aprendeu, ele corrigiu e ele seguiu. Muitas pessoas agem como Davi. Agem desse jeito aqui, ó. 2 Samuel 6:8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo. Davi teve medo. Naquele dia Davi teve medo. E se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Tem pessoas que já desistem nesse momento e já falam, eu não vou levar mais nada. Aqui já acabou para mim. Isso aqui já estava errado desde o início. Isso aqui foi um erro. Eu nunca devia ter tocado, nunca devia ter entrado, eu nunca deveria estar nesse lugar, eu nunca devia estar entrado nesse propósito, feito esse sacrifício, pulado, feito e perdido todo o controle da situação. Eu falei no sábado que eu tive uma experiência, eu vou contar de novo, porque algumas pessoas ainda não ouviram, e vou falar de novo sobre essa experiência em alto mar. Eu passei, tinha um temor sobre o mar, não gostava, não do rasinho, né? Mas ir pular no meio do mar, aquela coisa, pensava em tubarão, conjecturava bastante sobre isso. Tinha um problema de ir, pular, nadar, sem nadar, mas não queria. E eu fiz uma viagem com a Jéssica, os meninos esses tempos atrás, e vi um lugar que estava lá mostrando que o cara botava numa boia e puxava num barquinho, te levava para um lugar e você andava tal. Eu falei, não, eu vou andar nisso aí. Eu vou vencer esse medo. Ninguém precisou, mas eu falei, eu preciso vencer. Se algo nem nada vai ter controle sobre mim. Entrei, fui para lá, o cara andou uns 2-3 quilômetros da margem da praia. E chegando lá, no meio do nada, no meio do mar aberto ali, ele falou, agora se você quiser pode pular. Aí ele foi e pulou. Eu falei, você está brincando, né? Aí ele foi pular, parecia um golfinho. O cara é um pouco mais cheinho, mas nadava como o Aquaman. Eu nunca vi isso aí. Pulava, voltava e subia. Tá vendo? Não tem nada aqui não, rapaz. Não tem nada, pode pular tal. Eu falei, vou pular. Eu pulei. E naquele momento, quem já pulou em alto mar sabe, você afunda e aquela correnteza já começa a te puxar, lá no meio do nada. Sabe a profundeza, deve ter uns 20, 30 metros para baixo, você não sabe o que tem lá. E naquele momento que eu pulei na água, eu desci, já me desesperei, quis voltar ali para a boia, e comecei, na hora veio na minha cabeça, isso aqui é tudo mente. Na hora eu comecei a pensar, nada está acontecendo aqui.
nada está acontecendo. Nenhum bicho passou. Eu não vi nada. Isso aqui foi a minha mente. Eu criei esse medo. E eu preciso controlar ele na hora. E na hora eu acalmei. E comecei a bater e ficar de costa. E comecei a respirar. E comecei a voltar. E naquele momento, eu vejo que muitas pessoas estão como eu fiz. Tem muito medo de pular da boia. E aqueles que pulam, na hora já se desesperam. Aqueles que dão aquele passo de fé. Aquele que entra como um provedor, como um Eliaquim. Aquele que pula em alto mar, porque conjecturou que pode falir, pode perder, pode não ter comida, pode não ter dinheiro para pagar as contas, não ter combustível para botar no carro. Conjecturas e conjecturas. Mas quando você vê, você pulou e nada aconteceu. E você vê que isso é mente. Você ouviu muita coisa, você ouviu noticiários, você ouviu muitas vezes parente, cônjuge, filho, mãe, pai, e nada aconteceu. Deus continua lá. Você não se afogou, tubarão não passou, não aconteceu nada. E você se acalma e você vê que Deus está no controle de tudo. Você não se afundou. E a mesma forma que a gente precisa lidar. Nós não podemos mais conjecturar as coisas. Você não pode mais achar que por ser pequeno é insignificante. Eu pulei, fiquei um pouco lá e depois voltei. E aquilo não tem mais controle sobre mim. Quando você dá o seu passo de fé e vê que você não tem mais nada para se agarrar. E pode ser que no primeiro impacto você desce, a água bate na tua cara. Você parece que vai se afogar, mas não vai se afogar. Você tem um controle. Você deu passo de fé, foi guiado pelo Espírito, e não vai falir, e não vai quebrar, e não vai passar fome, e não vai ter como pagar alguma coisa. Você deu um passo de fé, porque se Deus mandou, se Deus te direcionou, Ele estava te testando. E as coisas de Deus é assim. Nós não podemos mais ficar menosprezando até uma coisa pequena. Às vezes a gente vê, tem nada contra, cada um senta onde quer na igreja, mas quanto mais perto do altar é mais gostoso. A gente precisa sempre querer ficar mais perto. E eu vejo isso, como é importante isso para mim. E eu falo por mim. Eu estava lendo, e vendo uma parte ali do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E eu fiquei pensando bastante num ponto que ele disse. Ele disse que por muito tempo ali no campo de concentração em Auschwitz, ele disse que eles trabalhavam sempre abaixo de zero, e a única coisa que eles comiam era uma refeição por dia, era um prato de sopa com um pouco de ervilha e quase 300 gramas de pão, para você trabalhar o dia inteiro. Mas quando o tempo vai passando, você vê que não tem mais gordura para comer, e o corpo começa a se comer. Então começa a comer os músculos, e você vê aquelas pessoas só carne, só pele e osso, literalmente. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando é na hora que ele disse que a gente começou, ele falou assim, nós começamos a ficar bom em saber quem iria morrer. Porque todos eram o mesmo procedimento. Ia se debilitando, ia ficando pele e osso até um tempo de morrer, e eles começavam já a acertar os dias que essa pessoa ela ia morrer naquele campo de concentração. E eu penso hoje que é a mesma coisa na vida espiritual. Pequenas atitudes que a gente tem com Deus, já a gente que conhece, vê todo dia isso, a gente já sabe que essa pessoa não vai acabar bem. Ela está comendo a sua herança, ela está se afastando de Deus, pessoas que menosprezam as coisas de Deus, pessoas que já acham difícil ficar na igreja, difícil ver um programa, difícil pegar numa Bíblia. Nós começamos a saber e ver que isso aqui, ela está se matando e ela vai morrer espiritualmente. Ele via isso no campo de concentração e falava, daqui 4 dias aquele vai morrer, e ele morria. Ou daqui 5 dias, ou daqui 1 dia, ou daqui 12 dias, amanhã ele morre. E a mesma forma quando a gente lida com as coisas de Deus.
Se a gente não comer todo dia, se a gente não se alimentar, se a gente não tiver no propósito, a gente vai se matando e vai comendo a nossa carne espiritual. Isso vai nos afastando de Deus e a gente começa a ver que as pessoas que achavam que brilhavam os olhos quando ia para um trabalho não brilha mais. E muitas vezes quando você faz uma oferta, não ia mais aquela com dai com alegria, mas é dai com tristeza, é dai com ódio, é dai reclamando, questiona, acha ruim testemunhos, e a gente vê, esse é o primeiro princípio da pessoa que ela não vai aguentar. Às vezes as pessoas param de dizimar e ofertar e acham que vai acabar bem. Eu já não falo mais sobre isso. O que eu falo é, faz o teste. Fica 3 meses sem dizimar e ofertar e vê o que acontece. Agora fica 3 meses dizimando e ofertando e vê também o que acontece. É a mesma forma. Você não precisa acreditar em nada, acredita em você mesmo e em suas experiências miseráveis, porque vai ter que ser. Vai perder coisas, vi pessoas perdendo muita coisa, quebrando o carro, perdendo emprego, querendo fazer teste com Deus. Você não testa, você não fica testando a Deus. Se está na palavra, você cumpre. Os detalhes, a maior prova de amor é a obediência. Nós precisamos obedecer. E eu quero encorajar os que preocupam com os detalhes e elogiar também você que se preocupa com os detalhes na vida. Você será, sem dúvida alguma, um ótimo pai, uma ótima mãe, um ótimo filho, um ótimo cônjuge, um ótimo profissional. Vai ser um ótimo trabalhador, um ótimo empresário, um ótimo cristão, pois vocês se importam tanto com a sua vida espiritual, que quando enxerga e lê alguma coisa nas escrituras como essa, se pergunta, como eu posso incluir isso na minha vida? Como eu posso colocar em prática este detalhe que me falta colocar na minha vida com Deus? Quando a gente enxerga coisas e a gente vê uma palavra nova, que não é nova, mas muitas vezes a gente não estava aberto naquele tempo, agora a gente está aberto, a gente tem esse entendimento e tem essa maturidade para ouvir. E eu falo isso com todo amor do mundo. Amo e estou à disposição sempre para falar comigo, sempre. Sempre estou falando com pessoas e quero sempre poder ajudar. E eu penso que cada palavra que vem para a gente colocar em prática. Porque se tem coisas pequenas que você está desprezando, ignorando, menosprezando, esse é o momento de você consertar, resolver. Não espere mais. Nós precisamos obedecer agora. Quando a gente pega os 2 exemplos, Davi e Mical, a gente vê 2 pessoas que observavam os detalhes. Um observava os detalhes de como eu vou lidar a minha vida espiritual com Deus. E outra se preocupava com os detalhes do que os outros vão pensar quando eu lidar com a minha vida espiritual com Deus. E eu quero saber se você quer ser Davi ou Mical. Porque nós precisamos dar importância para as coisas de Deus. E obedecer e respeitar os detalhes. Toda vez que o desprezo entrar no meu coração, eu vou perder coisas, eu vou atrasar minha vida, eu vou retroceder, as coisas não vão ser tão importantes assim, as palavras não vão me impactar tanto assim, os louvores não serão tão novos assim, eu não vou enxergar as oportunidades como oportunidades. Eu sempre uso a expressão que oportunidades não é para aqueles que recebem, para aqueles que enxergam. Você não está somente ouvindo uma oportunidade, mas você precisa enxergar que é uma oportunidade para a sua vida. Temos que ser gratos e sempre enxergar as coisas, mesmo pequenas, elas se tornarão coisas grandes. No tempo da Celso Garcia, nós, por um tempo, quando a bispa veio para São Paulo, ela teve a inauguração e depois começou a pregar para 1, 2, 3 e foi crescendo, mas ela sempre pregou
uma ou se tivesse 1000, da mesma maneira. Porque da mesma forma que o Senhor não lida com nós no atacado, mas lida no varejo, nós aprendemos assim. E até pedi para separar umas fotos. Esse é o tempo que, não, obviamente que não estava assim, mas começou com poucas pessoas, mas isso é onde não tinha mais lugar. O estacionamento embaixo a gente abria tendas, todo o estacionamento a gente colocava cadeiras, e enchia de cadeiras, chegamos a botar ar-condicionado no estacionamento, porque se Deus não socorresse, nós abríamos mais tendas e a gente ia seguir assim até Deus, Ele ir ajudando e socorrer, mas aquilo era um desafio. Para chegar nisso, a bispa nunca desprezou a Celso Garcia, muito pelo contrário, ela amou aquela igreja, ela ama as pessoas. E por esse amor ao Celso Garcia, a igreja que nós começamos em São Paulo, nos levou a Taquari, que também, como está na foto, ali não entrava mais, não tinha como ter mais pessoas. Mas Deus abriu uma porta tão grande, tão gloriosa, e hoje a gente tem esse privilégio e essa oportunidade de estar aqui. Porque lá, no pequeno começo, não foi desprezado. Quando nós não desprezamos os pequenos começos, aquilo multiplica, Deus honra. Quando nós amamos as portas que Deus abre, Deus nos faz elevar e subir o nível. Quando a gente estava na Celso, eu pedi para mim, eu pedi agora, faz 20, 30 minutos atrás, então não deu para separar muitas fotos, mas eu peguei 2, 3 exemplos. Debaixo, quem era do tempo da Celso, debaixo da escada, tinha uma escada dentro da igreja, tinha uma mini livraria e lanchonete que era desse tamanho aqui, ó, exatamente desse tamanho, era um balcão, né, que era o tamanho desse altar, e atrás na parede tinha alguns livrinhos, era cheio de bala. E quando a gente mudou aqui para Taquari, foi me dada essa função, essa responsabilidade, de também cuidar, de organizar. E aquilo eu amei, desde o início. E aquilo foi crescendo. E eu pedi para colocar também, porque mostra que de uma coisinha tão pequena, aquilo se transformou em algo muito grande. Algo muito grande e vai ainda cada vez mais crescer para a honra e glória do Senhor. Quando eu comecei no evangelismo, foi da mesma forma. Eu tinha 2, 3 pessoas e a gente ia crescendo. E tinha também outros líderes também que estavam também no evangelismo. Mas depois só ficou eu e eu vi aquele início como foi difícil. Os trabalhos sociais, e 2, às vezes 4, depois 5 pessoas. E eu amei o evangelismo. Eu amo o evangelismo. Eu não era a pessoa que amava ou que evangelizava, mas depois Deus colocou essa função. E eu aprendi a respeitar e amar. E aquilo foi crescendo, e ano passado ainda eu coloquei no painel dos sonhos, que a gente tem um painel dos sonhos do evangelismo, que eu buscava ter 800 evangelistas. E eu falava, de que maneira? Às vezes a gente vai 250, 300 aqui, às vezes para os trabalhos, mas como eu vou chegar? E Deus foi, abriu uma porta tão grande, a gente foi fazer o trabalho de Araçatuba, e Deus nos deu, isso aqui era tudo evangelista, entregou mais de 800 evangelistas. E às vezes a gente olha, será que realmente é o que a gente aprende, menosprezar as coisas pequenas? Aonde eu entro, eu acredito que eu vou fazer. Aonde eu pego, eu acredito que aquilo vai frutificar. Pode parecer pequeno, mas basta você amar, enxergar como oportunidade, aquilo vai crescer, aquilo vai frutificar. De uma pessoa que saia com 2, 3 pessoas, olha essa multidão, todos estão de camisa de evangelismo. É só você olhar, observa. As coisas de Deus é assim. Se Deus te colocou esta porta que pode parecer pequena, é só você amar, é só você não desprezar,
Porque ainda como título do culto, começos humildes são passaportes para um grande destino. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero que nesse momento, você feche seus olhos. E às vezes você está vivendo hoje uma situação que parece aquela boia no meio do oceano. Que de longe parece que não vai te salvar, mas quando chega perto ela cabe, ela te encaixa, ela te faz flutuar. E tem coisas que a gente hoje está vivendo e a gente não está dando muito crédito, desde a área espiritual, desde os nossos momentos com Deus em casa, aonde ninguém vê, naqueles momentos que você está no seu carro, no seu trabalho, até mesmo no seu quarto. E eu quero que você faça uma análise, uma autoanálise, uma auto-reflexão neste momento. Aonde você está desprezando os seus pequenos começos, aonde você não olha e não enxerga e não quer acreditar, e até mesmo não tem nem ânimo para isso, está questionando, será que essa porta foi a que Deus abriu? Será que é dessa maneira que vai ser? Sabe de uma coisa, se Deus abriu essa porta, vai ser por ela. Se Deus abriu uma porta, será por ela. Se não abrir uma porta, vai ser uma janela. Se não for uma janela, que seja uma rachadura. Mas se tiver uma coisa aberta, será de lá que vai cair inundações de bênção na tua vida. Pode ser pequeno, mas não é insignificante. Não trate as coisas de Deus como pequeno, porque não é. Não menospreze. Enxergue essa oportunidade. Nós estamos prestes a entrar neste propósito. E se você não encontrar agora e não enxergar a oportunidade agora, hoje, nesse momento, como hoje é o que eu tenho, essa porta que eu possuo, esse esposo, esse marido, esse filho, esse emprego, esta saúde, é o que eu tenho, e é daí que Deus vai frutificar. Você não vai vencer, mas se você enxergar isso, como essa porta é mais do que o suficiente para você, e Deus vai te derramar, e será por aí, e você só precisa confiar e crer, e ter esse relacionamento vertical com Deus. Olha de cima, olha de baixo para cima com Deus, olha para cima, porque é de lá que virá seu socorro. Não menospreze nada, porque nós temos uma única chance. Todos os dias você acorda somente com essas horas. Você não sabe se você vai ter mais horas no outro dia. Você não sabe se essas 24 horas serão eternas ou irão acabar. Porque muitos acreditam que nunca morrerão, nunca acabará. Porque sempre não está no tempo certo, sempre está no amanhã, sempre está no mês que vem, sempre está no outro ano. Mas Deus diz, o amanhã não te pertence. E nós temos que olhar o hoje. E se tem um começo que pode parecer humilde, mas lembra que os humildes são exaltados. Os humildes serão exaltados. E se seu começo está sendo humilde, não ache que não será por aí. Eu quero que você faça essa autoanálise. Acredita no que Deus falou com você no seu coração. Faça uma autoanálise no seu casamento, no seu espiritual, no seu emocional, no seu trabalho. Uma autoanálise na tua vida, aonde você está menosprezando os seus começos, aonde você está desprezando, porque o que você despreza perde. Tudo que é desprezado é perdido. Chega de desprezar as coisas. Esaú, ele desprezou a sua primogenitura, mas Jacó ele não desprezou, e ele ainda fez já Esaú jurar
Aquele contrato estava assinado por Esaú. E quem foi o beneficiado foi Jacó. Você não pode ser mais um Esaú, vendendo a sua primogenitura, vendendo o seu primeiro lugar. Tem muitas pessoas, em época de Black Friday, de queima, fica uma noite toda na frente de uma loja para vender depois o seu lugar. Tem muitas pessoas que passam a noite, dias na frente da porta, e quando chega alguém oferecendo migalhas, vende. Nós não podemos mais ser aquele que entrega a nossa cadeira, entrega a nossa oportunidade para qualquer um e nunca tem móveis novos, nunca aprende e aproveita as oportunidades. Nós não podemos ser eternos esquenta-bancos. Nós precisamos ser os mais poderosos dessa terra, as maiores colunas do reino de Deus, celeiros, condutores de glória, instrumentos de vida, canais de milagres para outras pessoas. Deus te chamou para isso. Fala com Deus nesse momento. Eu te louvo, eu te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Quanto mais eu espero, mais eu te louvo. E se a dor aumentar, maior me fé será. Erguerei os meus olhos, em ti está o meu socorro. Eu não vou temer, Jesus, em ti vou crer. Eu te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo. Feche seus olhos nesse momento e só me ouça. Eu te louvo. Quem nasce com tudo pronto, sempre vai cair depois. Quando você lembra da história de Saul, foi tudo rápido. Davi demorou 13, 14 anos para reinar sobre Israel. Queridos, o processo da vida forma o nosso destino. Portanto, passem pelos treinamentos, fielmente por todos os processos. Nós multiplicamos o que valorizamos, mas perdemos tudo o que desprezamos. Fazer igual todo mundo terá o que todo mundo tem, ou até mesmo menos. Você tem que olhar o que todo mundo está fazendo e fazer melhor. Seja perito no que faz. Tema a Deus, honre e ame as pessoas. Não despreze os pequenos começos. Faça mais do que foi pedido. No livro de Mateus 5,41 diz: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se alguém lhe forçar a caminhar por 1 milha, vá com ele 2. Rompa hoje
todos os limites que sua cabeça, a sua mente, e muitas vezes a gente foi alimentando isso desde pequeno. Quando a mãe, o pai falava, você não pode, você não consegue, você não pode fazer isso, você está de castigo por fazer aquilo. E a gente nasce com essa mente limitada. Mas Deus nos traz para ser ilimitado. E nós não podemos mais parar somente em 1 milha. Você não pode fazer só o que é pedido, você tem que fazer mais. Se você acha suficiente orar 5 minutos, ore 10. Se você acha suficiente fazer algo na obra, faça 2 vezes mais. Nós não podemos mais viver uma vida limitada, medíocre, miserável. Hoje o Senhor está nos entregando uma oportunidade para enxergar tudo a partir de hoje. Mesmo o problema, mesmo uma doença, mesmo um desemprego, mesmo uma dívida, como uma oportunidade. Porque tudo se torna uma oportunidade para aquele que tem visão. Jacó tinha visão do futuro. Esaú, ele tinha visão do presente. Ele não olhou para o futuro, Jacó olhou para o futuro. Jacó, ele estava trabalhando para o seu futuro, para os seus filhos. Jacó, ele estava olhando para o futuro. E ele viu que aquela oportunidade que ele estava desprezando, Esaú estava desprezando, era uma grande oportunidade. Se alguém está desprezando, pegue ela para você. Porque se ela está desprezando é porque ela não é merecedora daquilo. Você é merecedor. Se uma oportunidade chegou na sua porta, deixe ela entrar. E faça o melhor com aquilo que você tem em mãos. Não importa o que você tem, mas faça o seu melhor. Porque Deus está procurando aqueles que dão o seu melhor, que olha os detalhes, que anda numa vida de retidão e integridade com Deus. Faça um voto com Deus nesse momento, que você nunca mais vai enxergar as coisas como pequena, que você vai parar de reclamar, que você vai parar de murmurar, que vai parar de duvidar, que você vai ser grato, que você vai agradecer tudo que você tem, tudo que você recebeu, tudo que está recebendo e tudo que ainda irá receber em Deus. Agradeça já pelo seu futuro. Agradeça já pelas portas abertas, pelas curas entregues, pelo salário multiplicado. Agradeça pela restauração da sua família. Agradeça pelo seu casamento restaurado. Bispo, mas não aconteceu, agradeça. Porque quando você dá graça, se multiplica. O Senhor, Ele agradeceu. Ele não menosprezou aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E através daquela graça, daquela oração, Ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aquilo será, aquilo que você agradecer, irá ser de maneira incontável. Da mesma forma que o Senhor fala para Abraão: conta as estrelas do céu, conta os grãos de areia da praia, se podes contar, sim, será sua descendência. O Senhor trabalha de maneira ilimitada, exageradamente, não é contável, não é calculável. O Senhor não podia calcular, Abraão não pode calcular, e as bênçãos que o Senhor de Deus vai te dar serão incalculáveis. Eu acredito nisso, eu acredito. Mas você precisa acreditar mais do que eu. Eu sempre enxergo tudo cheio. Eu enxergo também a igreja cheia, a segunda-feira cheia, de pessoas vitoriosas, abençoadas, testemunhando. Não importa ter número e ter gente derrotada. Deus não procura quantidade, Ele procura qualidade.
E vocês têm qualidade, a qualidade de um adorador. Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Enxergue nesse momento a sua vida totalmente transformada. E você vivendo, vivenciando, testemunhando, pisando, tendo, possuindo, agradecendo tudo aquilo que Deus já está fazendo na tua vida. Daqui uma semana, na próxima segunda-feira, nós já vai estarmos dentro do propósito. E por que Deus não poderia fazer no primeiro dia do propósito tudo aquilo que há anos você está pedindo? Eu acredito nisso. Deus não precisa de todos os dias, Ele precisa do teu coração, porque se for necessário até o tempo Ele volta. Ele precisa de um segundo para Ele mudar toda a sua história. Abra o teu coração e faça o melhor com o que você tem, com aquilo que você possui, e veja que Deus já te entregou coisinhas que para muitos vão desprezar, mas para um servo bom e fiel como você, um adorador que não espera estar num propósito para estar num culto, é você que é o próximo da fila, é você que é o próximo a tocar, é o próximo provedor e provedora. Eu acredito no povo do Ministério Mudança de Vida, é o povo mais vitorioso, curado, abençoado do mundo. Está se tornando todos os dias isso. Eu acredito. Meu Deus, obrigado, meu Deus, por essa reunião. Obrigado, meu Pai, por cada um que está aqui. Obrigado, meu Deus, por cada adorador, cada servo bom e fiel, cada homem e mulher, meu Deus, que hoje está saindo daqui, meu Deus, com a mente, com o corpo, com o espírito, com a alma transformada. Eu acredito nisso, que mudanças aconteceram hoje, e aqueles que entraram, meu Pai, reclamando, sairão agradecendo. Aqueles que entraram com portas fechadas, sairão com portas abertas. Aqueles que entraram doentes, estão saindo curados, meu Pai. Eu acredito, meu Deus, e peço, meu Deus, que esta unção, ela percorra, meu Pai, todos que estão aqui e aqueles que estão na transmissão recebendo, meu Deus. Sim, meu Deus, eu agradeço o Senhor e peço que o Senhor continue falando, fazendo, meu Deus, e nos transbordando com a sua infinita graça, o seu infinito amor e a sua infinita misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém.